O objeto de estudo é os templos hindus de Goa, que são templos que são diferentes de todos os outros templos hindus que existem na Índia e no resto do mundo que têm vestígios hindus. E precisamente essa diferença é a conjugação de influências, sobretudo influências portuguesas. Portanto, são templos que surgiram no século XIX, no período em que houve as novas conquistas e possivelmente terá influências portuguesas, claro, mas também bijapuris, muçulmanas e as hindus, logicamente. Os nossos objetivos são uma questão de documentação, porque estes templos estão a desaparecer rapidamente e, além disso, também queremos estudar o seu início, como é que surgiram, como é que se foram modificando e também uma questão de sensibilização, precisamente porque estes templos estão a desaparecer. E nós queremos sensibilizar as comunidades locais que estes templos são um património único, singular, diferentes de todos os outros templos hindus e o que se passa é que eles estão a ser desvirtuados ou destruídos, mas a um nível muito rápido. E por isso é tão importante documentá-los enquanto eles ainda estão relativamente intactos, alguns. Eu gostava de fazer o mesmo que aquele projeto. Foi um projeto financiado pela Gulbenkian, que era para estudar as igrejas oratorianas de influência, construídas pelos goeses no Sri Lanka. E essas igrejas nós não tínhamos conhecimento que elas existiam, e foi uma surpresa quando descobrimos uma tipologia inteira destas igrejas, que é a única tipologia oratoriana de arquitetura no mundo. Estas igrejas estavam a ser destruídas muito rapidamente e nós conseguimos, através da divulgação, sensibilização e tudo isso, e documentação, conseguimos fazer com que as demolições ou as desvirtuações parassem por completo. E neste momento existe inclusivamente uma equipa que está a tentar classificar na lista indicativa de Património da Humanidade na Unesco. Logicamente, para este projeto dos templos hindus, nós achamos que estes templos são únicos, integram bem as características dos monumentos classificados pela Unesco e gostaríamos de o fazer, mas achamos que é muito difícil. Ou seja, se os documentarmos e conseguirmos atenuar, ou melhor ainda, parar as destruições, ótimo, é o objetivo principal. Logicamente que para a FCT esse objetivo não é único. Então, os nossos objetivos, a nível mais académico, são precisamente estudarmos, documentarmos e, sobretudo, existem também alguns mitos que queremos desmitificar relativamente ao processo de assentamentos portugueses e de destruição sistemática destes templos no que se chamava as velhas conquistas, que nós temos algumas dúvidas que seja assim, mas que são mitos profundamente enraizados e que neste período pós-colonial de facto pesam muito. E estes templos que têm estas influências portuguesas cada vez são mais vistos pelos hindus, como não se sente suficientemente hindus. E por isso o que está a acontecer é um apagamento da camada portuguesa, um desvirtuamento de todo este património único. Ou, que é o que mais recentemente também tem surgido, por causa do turismo essencialmente, o que se passa é que estes templos, alguns estão a tornar-se demasiado goeses, que também desvirtua, mas de outra maneira. E é isso que nós gostávamos, pelo menos, de sensibilizar as pessoas para não o fazerem, as comunidades locais. Claro que isto mete depois também outras questões de casta e tudo isso, de posse e mesmo destes patrimónios transculturais, como é que existe esta negociação de culturas, de religião, não é? Das próprias comunidades que nós vamos também abordar. É um projeto interdisciplinar que congrega a arquitetura, a história da arte, a antropologia, a história das ideias e mesmo os estudos etnográficos e culturais e os estudos coloniais e pós-coloniais. Nós fomos para lá em janeiro e inícios de fevereiro e fizemos um levantamento 3D com fotogrametria, com o laser scanner 3D e com drones. E estamos agora a fazer modelos do que consideramos ser os templos mais representativos desta influência portuguesa.
Fizemos o levantamento de 12 templos e isto vai nos permitir fazer algo que foi feito nos anos 50 por uma missão liderada pelo Mário Chicó, os levantamentos a plantas e alguns alçados, mas o facto de estarmos a fazer a modelação 3D vai permitir que façamos cortes, secções e alçados muito mais acurados do que o que se fez até aqui. Logicamente, também vamos fazer a pesquisa de arquivo, que é muito importante, e daí ser importante ter este conhecimento do Maratha e do Konkani. E vamos entrar em contato com as populações, porque a própria história local é importante para este projeto. Não só o levantamento dos edifícios, mas também é importante o conhecimento das comunidades e o que fez elas gerarem estes edifícios, o porquê que geraram estes edifícios assim desta forma. O projeto é financiado pela FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, é liderado aqui pelo ARTIS, o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas tem como parceiros a Faculdade de Arquitetura também daqui da Universidade de Lisboa, o Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa e o Goa College of Architecture da Índia. Eu acho que é um bom exemplo de abertura da Faculdade de Letras a colaborações com outras instituições. Este estudo vai nos permitir fazer esse estudo integrado ao nível arquitetónico, artístico também. Por exemplo, nós vamos fazer um estudo dos candeeiros, que é algo que ninguém se calhar se lembraria, pelo menos não há nenhum, e esses candeeiros são algo que são diferentes de outros templos também, que nós vimos. E é incrível porque são candeeiros europeus que vão para templos hindus na parte das novas conquistas, ou seja, na parte menos europeizada de Goa. E vamos fazer um estudo sobre isso. Vamos também análises de arquivos e a investigadora que temos, goesa, vamos dar a possibilidade de fazer um doutoramento connosco e também esta investigadora tem instrumentos que nós não temos. É hindu, fala Konkani, fala Maratha, fala inglês e compreende português. Portanto, é outra mais-valia. E, além disso, é ela própria também arquiteta. E é uma ativista pelas causas das castas mais baixas. De maneira que, não querendo politizar este trabalho, mas podemos ter várias visões com este trabalho e no fim, é uma espécie de hospitalidade das opiniões. Ouve-se todas e vai-se tentar perceber depois como é que o mais aproximado possível da verdade, sendo que não há uma verdade, logicamente, única. Nós temos várias formas de divulgação. Nós vamos fazer um site onde pretendemos georreferenciar a maioria destes templos, também através de publicações, logicamente. Sensibilização. A sensibilização é muito importante, nós damos sempre... Este facto da sensibilização, por vezes, não é muito importante em termos académicos, mas para nós, pessoalmente, as pessoas são mais importantes do que os artigos. Nós consideramos isso. E queremos entrar em contacto com as pessoas, com as populações, com as comunidades, explicar, sensibilizar. E o sensibilizar não significa vocês vão fazer isto. Quer dizer, vejam, convencer. E isso faz toda a diferença. Mas também exposições e prevemos fazer um livrinho pequenino em Maratha, inglês e provavelmente Konkani, a explicar de modo muito básico toda a importância deste património e queremos oferecê-lo gratuitamente, pelo menos aos líderes das comunidades locais. Foi algo que também fizemos no Sri Lanka, com resultados excelentes, onde os bispos, inclusivamente, se empenharam nisto e que nós gostaríamos de repetir aqui. Sendo que o hinduísmo é diferente do catolicismo e a hierarquia não funciona como a nossa. São comunidades relativamente autónomas, que não têm uma hierarquia que possa dizer a alguém de cima, façam isto. Cada templo tem uma comunidade, ainda com laços com outras, mas é uma comunidade. Gostaria de deixar uma palavra para a restante equipa de projeto, composta pela Mita Kanekar, o Vítor Ferreira, o Hélder Carita, o Visvesh Kandolkar e o Vítor Serrão, aos quais se juntarão, em princípio, em breve, mais 2 colegas. E ainda o nosso consultor, o Adam Hardy, da Universidade de Cardiff. Isto, além, claro, do apoio e da participação que desejamos por parte das próprias comunidades locais, porque é uma iniciativa da ciência cidadã no âmbito do modelo Open Science, que é algo que é cada vez mais incentivado até a nível europeu.